Amados irmãos e irmãs, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Perguntou o mestre da lei a Jesus. Jesus respondeu com outra pergunta e com sabedoria nos convida a olhar para dentro do coração da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas como quem busca escapar da responsabilidade, o doutor da lei devolveu: e quem é o meu próximo? Então, Jesus contou uma história simples, direta e profundamente incômoda. Um homem caiu nas mãos de assaltantes, foi espancado, roubado, abandonado, meio morto. Então passa um sacerdote, que vê o homem e vai embora. Depois o levita, que fez a mesma coisa. E por fim um samaritano, inesperado, rejeitado, considerado inimigo dos judeus, mas que vê o homem ferido e se compadece. E aqui está o coração da nossa reflexão de hoje. Compaixão e misericórdia. O que muda entre ver e agir? Vamos primeiro ao catecismo da igreja. Compaixão é sentir a dor do outro como se fosse nossa. É o coração que se comove, que se dói. Misericórdia, por outro lado, é mais do que sentimento. É agir com amor para aliviar a dor do outro. Em outras palavras, é a compaixão que se move, que desce do cavalo, que toca a ferida, que paga a estalagem. Na parábola, os três viram um homem ferido, mas só um desceu do cavalo. A misericórdia tem pés, mãos e olhos. A misericórdia sujou-se com o sangue de um desconhecido. Ela perdeu tempo, gastou recursos, arriscou-se por alguém que, segundo a lógica humana, não era seu. E por que Jesus cita o sacerdote e o levita? Por que ele dá nome a esses bois? Porque eles representam a religião oficial da época. Conheciam a lei, serviam no templo, estavam revestidos de autoridade espiritual, mas a fé deles não se traduziu em atos. Como o homem ferido foi deixado para trás quase morto, parecendo morto, eles podem ter pensado, como nós também, em situações semelhantes. Ah, se eu tocar nesse morto, eu fico impuro. Havia essa lei judaica, que estava no livro de Números, capítulo 19, versículos 11 a 23, ninguém podia tocar no cadáver. Então é mais fácil para mim, que não quero fazer nada, assumir, está morto. Que tal checar, ter certeza se está morto ou não? Outro pode ter pensado, eu tenho horário no templo. É mais importante servir ao Senhor no templo. Esse aí vai morrer? Sei lá. Quando a gente quer, a gente encontra desculpas. Desculpas plausíveis que possam justificar as nossas consciências num mecanismo de defesa psicológico chamado racionalização. Assim explica a psicologia. Ninguém quer se ver feio diante do espelho. Dói eu me ver feio. Causa angústia. Aí o mecanismo de defesa vem o quê? Aliviar a angústia. Mas é uma máscara, nesse caso. É um tapa-buraco. Por quê? Porque vai mascarar o meu verdadeiro eu. A fé
caríssimos? Quando é só formalidade, se torna insensível. E é isso exatamente que Jesus denuncia no Evangelho de hoje. Uma religião que não para diante do sofrimento, não é uma religião verdadeira. E aí, eu quero ir agora para Santo Tomás de Aquino, na Catena Áurea, porque ele nos dá uma interpretação muito rica dessa história. Segundo ele, o sacerdote representa a lei de Deus, a revelação, que aponta o pecado, mas não salva. O levita representa os profetas, que anunciam, mas não curam. O samaritano, por sua vez, representa Jesus, o rejeitado, o estrangeiro, que veio ao nosso encontro, viu a nossa ferida e não passou adiante. Cristo é o que se inclina, é o que se compadece, é o que carrega, é o que paga a hospedagem até o nosso restabelecimento completo. Vamos dar uma olhada no que diz o filósofo ateu, atenção, ateu, André Comte Sponville, sobre a virtude da misericórdia no Tratado das Pequenas Virtudes. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte: o ser humano, quando começa a pensar sobre a vida, e isso é o próprio da filosofia, ele chega a conclusões fenomenais, como esse filósofo ateu. E por quê? Porque nós estamos inclinados ao bem. Nós tendemos a Deus. Eu tenho dito muitas vezes que o alimento por excelência da mente humana, do nosso intelecto, da nossa sede de saber é a verdade. Assim como o nosso coração deve tender para o bem. Só isso pode nos saciar. E por quê? Porque o Salmo diz que minha alma tem sede de Deus. Então, quando o homem honestamente começa a pensar sobre a vida, vai chegar a conclusões como esse filósofo. E aí vem a pergunta: é possível ser misericordioso sem fé? Sponville, mesmo sendo ateu, afirma que a misericórdia é uma virtude humana universal, embora seja muito valorizada nas religiões. Misericórdia não é fraqueza, é força amorosa. A misericórdia não é sentimentalismo barato, é uma força nobre, que olha a miséria sem desprezo e age com amor sem superioridade. Ela não julga nem se sente superior ao que sofre. Ela serve. Sponville alerta: quem ajuda pode cair na armadilha do orgulho, achando-se melhor do que o outro. A misericórdia verdadeira é humilde. Ela se reconhece irmã do outro na dor, não superior a ele. Para Sponville, a misericórdia está entre o amor e a justiça. A justiça dá o que se deve, por definição, é o que dá a cada um o que lhe é devido. A misericórdia dá o que o outro precisa, mesmo sem merecimento. Exemplo: na justiça, um ladrão deve ser punido. Na misericórdia, ele é punido, porque a misericórdia não pode pisar na justiça. Mas ele vai ser acolhido, vai ser ajudado a recomeçar. E já que falamos em justiça, o que ela tem a ver com a misericórdia? Vamos ao pensamento de um grande santo jesuíta chamado Alberto Hurtado, chileno, que viveu entre 1901 e 1952. Ele foi um incansável defensor da justiça social e fundador do Hogar de Cristo, Lar de Cristo,
Obra dedicada a servir os pobres pela dignidade humana e a fé em ação. Santo Alberto ensinava que a justiça é a mais humilde das virtudes, embora essencial para qualquer convivência digna. Aspas, há muitos dispostos a fazer caridade, mas não a pagar o salário justo. Olha aqui. A verdadeira caridade começa onde termina a justiça, ensinava ele. E aí, vamos lá? Descendo para a nossa vida prática. Aqui no Brasil, a justiça determina um salário mínimo para o trabalhador. E eu pergunto, quem aqui em sã consciência acha que um ser humano vai viver dignamente com R$ 1.518? É claro que não. E aí eu pergunto, quantas pessoas podem pagar um pouco mais e não o fazem? Porque a gente tem neurose de justiça. Não, o salário mínimo é esse, eu vou pagar o mínimo. E eu pergunto, por quê? Cadê a sua empatia? Cadê a compaixão? Às vezes a gente escuta a empregada falar da dificuldade que está passando, que a mãe teve um derrame, que o irmão está preso. E a gente fala, eu vou rezar. Reze, claro, em primeiro lugar. Mais do que nada é oração. Mas e a ação? A gente se esquece muitas vezes que a omissão é o pecado do bem que eu posso fazer e não faço. E aí eu pergunto, por que a gente pode pagar um pouco mais e não paga? Porque a gente fica preso a essa justiça. Algumas pessoas porque nunca foram interpeladas dessa maneira. Mas alguns porque a lei diz que eu tenho que pagar isso, eu pago isso. Mas, caríssimos, nós cristãos devemos ser pessoas diferentes e agirmos conforme o Evangelho. Vamos entender o seguinte, ninguém é obrigado ao que é impossível. Mas eu pergunto, você já testou os limites da sua possibilidade? Já fez a conta na ponta do lápis? Porque a nossa avareza faz com que a gente diga, não, eu não tenho condições de pagar isso. Será? Faça o teste e você pode se surpreender. Santo Alberto denunciava a hipocrisia de quem faz gestos de bondade, mas nega o direito básico de uma vida digna a seus trabalhadores. Segundo ele, sem esse cuidado com a justiça, a caridade pode, primeiro, criar ressentimento, porque alivia o sintoma, mas mantém a causa da pobreza. Segundo, perpetuar estruturas injustas, como relações de trabalho exploratórias, mesmo quando há ostensivos gestos de generosidade. Aqui na capelania eu nunca paguei salário mínimo para os nossos empregados civis, saibam disso. A minha colaboradora, na minha casa, não ganha o que se paga em média lá no Guará. Por quê? Porque eu posso pagar mais e porque eu creio nisso que eu estou falando aqui. E aí vem a pergunta, e nós? Quantas vezes dizemos, creio, mas viramos o rosto diante do sofrimento do outro? Desviamos do mendigo que está ali, deitado na porta do mercado? Quantas vezes sentimos compaixão, mas não deixamos a compaixão virar misericórdia? E aí eu pergunto, pai e mãe, parabéns vocês que ensinam a rezar, cujo filho sabe rezar o terço. Agora eu pergunto, e a caridade, e sobretudo a misericórdia, como você está ensinando ao seu filho? Eu falo nas homilias de batismo, no final do ano, não pegue você as roupas do seu filho, que estão pequenas, e entregue numa instituição de caridade. Sente com ele e converse, filho. Sabe aquele menino pobre que estava vendendo balinha no sinal? Pois é, essas pessoas
podem ser ajudadas por nós que temos mais. Deus as ajuda através de nós, se nós tivermos sensibilidade. Sempre temos que dar aquilo que sobra nas nossas casas. Então, eu quero que você me ajude a escolher que roupas nós vamos dar para esse pessoal. E aí abre o armário, agora eu vou dar uma dica. Tire as roupas melhores, porque vocês não têm noção do que é o coração de uma criança. Se você não tirar, o que vai acontecer? A criança vai nas roupas melhores. E aí, pegue essas roupas e vá com seu filho lá no orfanato. E diga para ele, olha, aquele ali é o Pedrinho. Vai lá, entrega essas roupas e fala, olha, isso é um presente de Jesus para você. E dá um abracinho nele. Isso é educar na misericórdia. E eu digo a vocês, toda semente que é plantada no coração de uma criança até 7 anos, vai ficar para sempre. A psicologia fala até 7 anos, a estrutura básica da personalidade está em formação. E aí, o que seu filho vê na sua casa? É gentileza do pai com a mãe ou é briga? É perdão ou é ressentimento? Temos que pensar nisso. Porque a criança é como uma massinha de modelar. Como estamos modelando as nossas crianças? Quantas vezes sentimos compaixão, mas não deixamos a compaixão virar misericórdia? O mundo está cheio de feridos. Gente na rua, gente na família. Gente ao nosso lado, dentro da própria casa, sangrando em silêncio. E nesse sentido, Madre Teresa de Calcutá, uma santa moderna da nossa igreja, nos chama a atenção para a misericórdia não somente material, voltada para uma pessoa suja, faminta, maltrapilha ou ferida. Ela alerta para a indigência afetiva. Bora lá? Palavras de Madre Teresa. Às vezes as pessoas podem ter fome de mais do que pão. O que nos faz sofrer tanto é a fome de afeto. E ainda, aspas, a maior doença no Ocidente não é a tuberculose ou a lepra. É sentir-se indesejado, não amado, sem cuidado. Há muitos no mundo morrendo por um pedaço de pão, mas há muita gente morrendo por um pouco de amor. Ela via que a fome material é grave, mas a fome de afeto é ainda mais profunda e muitas vezes silenciada. O samaritano entrega a esse homem caído, quase morto no meio do caminho, pão, remédio, abrigo, uma misericórdia inteira. Madre Teresa dizia ainda, quando pego um faminto da rua e dou um prato de arroz, satisfaço a fome. Mas alguém que se sente excluído, indesejado, não amado, essa pobreza é mais difícil de remover. E mais ainda, devemos servir o pobre com alegria. Não adianta eu dar com má vontade, como quem diz, toma, sai da minha frente. Essa caridade desse jeito humilha o pobre, é melhor não dar. É um péssimo exemplo para os outros. E aí, gente, eu preciso partilhar com vocês uma situação de um casal em crise matrimonial que eu atendi uma vez. A esposa sofria por causa do marido insensível. Tudo que essa mulher queria era que à noite ele chegasse do trabalho e de repente ela estivesse ali fazendo a comida e ele a surpreendesse com um abraço por trás, um beijo no cangote, como a gente diz lá no Nordeste, oferecendo uma taça de vinho. Tudo que ela queria eram esses momentos de afeto. Mas o marido insensível
taxava esses desejos da esposa de sonhos infantis. Faltava a esse homem a misericórdia afetiva. Mesmo diante do pedido explícito da esposa, ele se negava a fazer isso. Por ter um coração duro, insensível, não quero mudar o meu jeito, eu sou assim. Agora, o bonitão, no trabalho, quando está dando treinamento, ele diz, não podemos sofrer de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, nós precisamos mudar, evoluir. Por quê? Porque quer arrancar a produtividade dos empregados. Agora, cadê que aplica a si mesmo isso aí? Na compaixão, somos convidados a reparar nas necessidades dos outros, a estarmos atentos. Não importa as nossas opiniões. Não importa sequer num caso como este, se não somos afetuosos porque não recebemos afeto. Tem gente que, de fato, né, não é afetuosa porque não recebeu isso em casa. Ninguém dá o que não recebeu. Porém, a criatura vai, faz um curso de inteligência emocional, de programação neurolinguística, aprende que nada debaixo do sol é impossível de se aprender. Se um ser humano pode fazer, qualquer outro ser humano pode fazer. Mas cadê que quer se desinstalar? Cadê que aplica isso à caridade? Até quando seremos pessoas de dupla personalidade? Um tipo de pessoa na igreja e outro tipo de pessoa em casa. Ou uma pessoa doce, amável, eficiente, competente, maravilhosa no trabalho e uma peste dos infernos dentro de casa. Temos que ser a mesma pessoa. Deus nos convida a isso. E basta querer. A partir do momento que a gente é sensibilizado, porque se você não foi sensibilizado, tudo bem, ainda tem uma desculpa. Mas quem é sensibilizado e não faz, e a gente pode ser sensibilizado lendo o Evangelho, lendo um livro, numa mensagem de WhatsApp, numa homilia. E aí, precisamos mudar. Cuidado, porque quantas vezes, para ganhar mais dinheiro, nós somos capazes de tudo, mas somos mesquinhos no amor. E aí, você, mulher, que cutucou o marido, cutucou que eu sei. Né? Sobretudo se ele é desse, né? Duro, gélido. Eu pergunto, e você? O que você entrega para o seu marido? Porque, minha irmã, de repente você não recebe porque você também não dá. E passa a vida inteira reclamando, vitimizada. E se esquece daquela linda palavra do Evangelho que está lá em Mateus 7,12. O que quereis que vos façam, fazei-o vós primeiro. Cala a boca, para de reclamar. Marido não é afetuoso, não beija, não abraça? Comece a ser afetuosa, beije e abrace. Mesmo que no início ele faça assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que molha tudo. Não é? É. Bora molhar? Que tal? Então, tudo que for para o bem do próximo, para quem se diz discípulo de Jesus, a gente deve aprender. Engraçado é que, repito, quantas vezes esse marido não é um funcionário padrão? Na empresa onde trabalha, não deixa nunca o cliente sair da sua presença sem a solução do seu problema. É cortês, delicado, se desdobra, engole desaforo. Mas em casa, com a esposa, com os filhos, que são o que a gente chama de cliente vida. Nas empresas tem o cliente externo, tem o cliente interno. No curso de atendimento ao cliente aqui da capelania, eu trago esse conceito de cliente e vida. Que são os nossos principais clientes, seu pai, sua mãe, seu irmão. Aqueles que são sangue, aqueles que a gente ama. Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Quantas vezes este marido vai ouvir a palavra de Deus e não vai refletir e não vai mudar? Muitas vezes a gente vai se acostumando a isso na igreja. A missa passa a ser uma grande rotina.
Palavra escutada não vira programa de vida. Eucaristia recebida é um alimento que se perde no poço do nosso egoísmo. Uma vez, eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vou só brevemente recapitular. Numa sorveteria famosa aqui em Brasília, Saborella. E tinha um mendigo na porta, olhando para a vitrine dos sorvetes, como o cachorro olha o frango. Vocês já viram? Né? Aqueles supermercados que tem aquele... Como é que chama aquilo ali? É tipo uma churrasqueira, né? Automática. E as pessoas passando nem aí para ele, nada, insensíveis, completamente. Ele com a mão estendida. Aí eu parei, cumprimentei, que é um ser humano, que é digno de um bom dia, boa tarde. Aí perguntei: o que o senhor está precisando? Comida. Resumindo, ele e a família precisando de comida. Então, eu fico preocupado com essas pessoas que veem essa cena. Parece até que nunca sentiram vontade de tomar um sorvete. Quanta insensibilidade. Pois bem, muitas vezes são os nossos preconceitos ou a avareza que vão impedir atos de caridade. A avareza muitas vezes vai ficar mascarada na racionalização, com pensamentos do tipo: eu não vou dar dinheiro para ele se drogar, para se embriagar. Ignoramos completamente o ensinamento da igreja, que Cristo se esconde no pobre. É uma das presenças de Cristo entre nós, assim ensina a igreja. Que o Santo Cura d'Ars, padroeiro dos padres, já ensinava que no dia do nosso juízo, as esmolas que demos se levantarão como nossas advogadas diante de Deus. Ignoramos tudo isso porque nos preocupamos apenas com a pós-graduação para melhorar nossos currículos aqui na Terra. Não nos preocupamos muito com o currículo espiritual. Queremos ganhar mais dinheiro, ser aplaudidos pelos homens. Não nos interessa ganhar o céu, nem o aplauso dos santos. Vivemos na horizontal. E aqui vai a pergunta que não quer calar. Seu dever de casa espiritual para esta semana: há quanto tempo você está na igreja ouvindo a palavra de Deus, comungando e não cresce espiritualmente, não melhora como pessoa? Continua com os mesmos defeitos, com os mesmos pecados, às vezes até piorando. Aí eu pergunto: o que você está fazendo na igreja, criatura de Deus? Por que vem aqui? Será que é por tradição apenas, porque se acostumou? Ou é porque tem medo do inferno? Deus faz tanto por nós. E o que nós estamos fazendo por Deus? Como retribuímos tudo aquilo que Ele faz? Apenas com o obrigado, Senhor? Ou no máximo, oferecendo uma missa em ação de graças? Vai e faze tu o mesmo. As palavras de Jesus, que devem ecoar nos nossos corações. Não basta ver, é preciso parar. Não basta sentir, é preciso fazer. Essa ordem de Jesus não é simbólica, é um chamado de conversão real. É Ele nos dizendo: desce do teu cavalo, toca as feridas daqueles que ninguém quer tocar. Ama não com discursos, mas com óleo e vinho, com tempo e cuidado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.